Pessoal, nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre distribuição de cargas, mas com algumas observações. A primeira observação é: prestem atenção. Toda vez em que vocês tiverem questões de distribuição de cargas, vocês vão ter o seguinte, precisam ter o seguinte raciocínio. Ele vai te pedir o campo elétrico resultante em um determinado ponto. Supondo que eu tenha duas cargas, eu vou ter que o meu campo elétrico resultante é a minha carga. O campo elétrico da minha carga é 1, mais o campo elétrico da minha carga é 2. Se o meu vetor E1 estiver na diagonal, eu vou precisar decompor em E1x e E1y. Então, eu digo que o meu vetor E1 é E1x mais E1y. Ok, só que quem é E1x? Eu vou ter que E1x é K vezes módulo de Q1 sobre a distância da minha carga até o ponto do campo elétrico, vezes o cosseno de E1x. E1y é isso aqui. Digamos que a minha carga E2 também esteja na diagonal. Então, eu também vou precisar fazer isso aqui. O que eu aconselho a vocês? Sempre pensem, sempre olhem para o vetor campo elétrico, independente da quantidade de cargas que vocês tenham. Olhem para o vetor campo elétrico. Ele sempre vai te dar a resposta de tudo. Ele vai te dar a resposta de quando eu preciso decompor ou não. Por exemplo, imaginem a seguinte situação. Eu tenho um plano cartesiano aqui, x e y, e eu digo a vocês que a minha carga E1, ela tá aqui em x. Eu digo que eu quero o meu vetor campo elétrico nesse ponto. Então, eu vou ter, ela é positiva, que o meu vetor campo elétrico é esse cara aqui. Eu preciso decompor esse cara? Eu não preciso decompor, porque ele não está na diagonal, ele não está assim, ele já está no meu eixo x. Que conclusão eu tiro disso? Que o meu vetor E1x é igual ao meu vetor E1, porque eu não tenho nenhum ângulo aqui. E o meu vetor E1y é igual a zero, porque eu não tenho vetor na minha direção y. Agora, imaginemos ao contrário, que a minha carga esteja justamente na minha direção y. Que eu tenha a minha carga Q1 positiva aqui. E eu quero o meu vetor campo elétrico aqui. Então, o meu vetor campo elétrico ele vai estar saindo desse ponto da origem. Eu preciso decompor esse vetor E1? Não preciso, porque o meu vetor E1 ele não está na diagonal, ele simplesmente já está no meu eixo y. Então, eu vou ter que E1x vai ser igual a zero, porque eu não tenho vetor na horizontal. E E1y vai ser igual ao meu vetor E1, porque eu não tenho nenhum ângulo. Então, quem manda nessas questões de campo elétrico é o meu vetor campo elétrico. Sempre olhem para o vetor campo elétrico. Se você tiver que decompor, esse aqui é o passo a passo. Campo elétrico resultante é 1 mais é 2. Quem é 1? É um x, é um y. Quem é um x? Esse camarada. Quem é um y? Esse camarada. A mesma coisa para o meu vetor campo elétrico é 2. Beleza, a minha pergunta é: quando o meu campo elétrico é positivo ou negativo, quando isso acontece? Vamos pensar novamente na decomposição de vetores. Por isso que eu falo a vocês, quem manda nessa questão de distribuição de cargas é o meu vetor campo elétrico. Vamos lá, imaginemos que eu tenho aqui um
plano cartesiano. E eu tenho uma carga Q1 negativa nesse ponto aqui, que eu disse que está em 4 em X e 3 em Y. E eu peço o campo elétrico resultante na minha origem. Primeira coisa que eu tenho que fazer, identifiquei, essa carga é negativa. Então, o meu campo elétrico nesse ponto dessa carga é um campo que vai entrar para a carga, porque ela é uma carga negativa. Ok. Segunda coisa a fazer, identifiquei o meu vetor. O meu vetor, ele está na diagonal? Está. Então, eu preciso decompor ele em E1x e E1y. Legal. Opa, decompus o meu vetor então. Cara, eu identifiquei que aqui eu tenho um triângulo e que aqui então eu vou ter um ângulo θ1. Beleza? Eu sei que desse ponto da minha carga até o ponto do campo elétrico, eu chamo isso de D1, que é a distância da carga até o ponto de campo elétrico. Ok, identifiquei toda a minha situação. Só que no final vocês podem acabar encontrando um campo elétrico positivo ou um campo elétrico negativo. Como saber se o campo elétrico, se o sinal do campo elétrico que você encontrou está correto ou não? Basta olhar para a direção que ele se encontra no plano cartesiano. Olha para esse cara. Olha para o meu vetor campo elétrico, é um X. Ele está do lado positivo do meu plano cartesiano. Então, é um X vai ser positivo. Olha para o meu E1Y. E1Y está do lado positivo do meu plano cartesiano. Então, E1Y vai ser positivo. Isso me resulta, então, em um E1 positivo. Beleza? Então, no final das contas, mesmo que você, por exemplo, lá nas suas contas, encontre E1x igual a K módulo de Q1 vezes D1 ao quadrado vezes menos o cosseno, vezes o cosseno de θ1. Quando você for substituir suas contas, vamos supor 9 vezes 10 elevado a nona vezes Q1, que vale 6 vezes 10 elevado a menos 6, sobre D1, que vale 5 ao quadrado, vezes menos 4 sobre 5. Encontrei isso aqui. Esse E1x, ele vai me dar, vou chutar um valor aqui, tá? Menos 45 vezes 10 a terceira sobre 125. Olha para esse camarada aqui. Esse sinal aqui, ele faz jus à direção e sentido desse vetor? Não faz. Matematicamente, nós encontramos um cara negativo, mas quando nós olhamos para o desenho do vetor, esse vetor é positivo. Então, o sinal que vai mandar é o sinal do vetor. Esse cara, no final das contas, tem que ser positivo, já que o meu vetor é um X, é positivo. Beleza, esse foi só um exemplo que eu quis dar a vocês. Agora, isso aqui são números hipotéticos, tá? Eu nem fiz essa conta, só um exemplo. Agora, imaginemos uma situação em que um é positivo e o outro é negativo. Vamos lá. Eu tenho um plano cartesiano x e y e o cara me dá uma carga Q2 positiva. Se Q2 é positivo e eu quero campo elétrico nesse ponto, o meu campo elétrico E2, ele vai sair da minha carga.
Se o meu campo elétrico é 2, ele sai da minha carga e ele está na diagonal, eu tenho que decompor ele em E2x e E2y. Eu sei que aqui nós temos um ângulo e que esse ângulo é igual a esse cara. Eu sei que dessa carga até o ponto é a minha distância D2. Tá, Paula. Vamos olhar então para esses vetores campo elétrico. Vamos supor que eu encontrei E2x menos 5 vezes 10 a nona Newton Coulomb. Um exemplo só. E eu encontrei E2y 10 vezes 10 a nona Newton Coulomb. Olha para esse sinal. Quando vocês encontrarem o seu E2x e o seu E2y, olhem para esse sinal. Olha para o meu vetor E2x. Faz sentido esse cara ser negativo? Olha para cá, ele está numa direção positiva do meu plano cartesiano. Então, isso aqui é positivo. Olha para o meu E2y. Ele está certo? Aqui é positivo. O meu E2y está no sentido positivo do plano cartesiano? Tá. Então, isso aqui, ó, tá correto. E agora, depois que vocês ajustaram, isso aqui vai estar correto também. Então, para sempre saber quando o seu X e o seu EY estão com sinais corretos, olhem para o vetor. Hipoteticamente, imaginem... Deixa eu colocar um vetor aqui. Aqui. Imaginem a seguinte situação. X e Y. Eu tenho uma carga Q1 positiva e eu quero o meu campo elétrico nesse ponto. Eu sei que se ela é positiva, ela vai sair do meu campo elétrico. Isso aqui está na diagonal, eu decomponho em E1Y e E1X. Eu sei que daqui para cá eu tenho uma distância D1. Eu sei que essa figura aqui me forma um triângulo e que esse ângulo é igual a esse. Beleza. Hipoteticamente, fiz lá minhas contas do jeito que eu ensinei para vocês e eu encontrei E1x menos 25 Newton Coulombs. E encontrei o meu E1y menos 10 Newton Coulombs. Olha para esse cara aqui. Esse cara aqui faz sentido? Olha para esse sinal e olha para o meu vetor. O meu vetor é um x, está do lado negativo do plano cartesiano? Está. Então, isso aqui está correto. Agora, olha para esse sinal do meu E1y e olha para o vetor do meu E1y. O meu E1y, ele está do lado negativo do meu plano cartesiano? Não está. Então, eu tenho que alterar esse sinal, porque o meu vetor E1y é positivo. Então, esse cara aqui precisa me dar positivo. Resumo, sempre olhem para a direção e sentido do meu vetor campo elétrico, ok?